Louvado seja Deus, que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo terráqueo, nos abençoe, nos ampare, auxilie no despertar do nosso Cristo interno, para que melhor assimilemos qual propósito sagrado de estarmos encarnados numa fase tão especial para o planeta Terra, uma fase de separação do joio do trigo, um momento tão específico para que nós consigamos dar um salto qualitativo nas nossas aspirações voltadas para os céus. O item de hoje que nós escolhemos é Ramatiz na era de Aquário. É um item muito agradável e nós que já convivemos com esse espírito há tanto tempo, ficamos muito motivados pela causa. E aí nós separamos 7 perguntas e vamos dividi-las em 2 etapas, para ficar um vídeo ou 2 vídeos bem curtinhos. E aí, a primeira pergunta é: por que, de um modo geral, os espíritas não divulgam as obras de Ramatiz? É um processo natural. O Ramatiz vem de uma outra cultura planetária. O Ramatiz veio de Marte. Marte já está há 1000 anos, em termos de moralidade, 1000 anos à frente dos terráqueos. Então, é um processo natural. Então, imaginemos daqui a 1000 anos, quanto nós estaremos adiantados na nossa percepção, na nossa sensibilidade, na nossa mediunidade. Então, é uma questão só de paciência, porque ele vem e traz a emanação de Marte, a cultura marciana, que é o assunto primordial de hoje para nós falarmos. Então, por que, de um modo geral, os espíritas não divulgam as obras de Ramatiz? E aí nós temos aquela participação muito especial do Pietro Baldi, quando ele diz: ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Então, as pessoas às vezes acham determinadas colocações do Ramatiz fora de propósito, um tanto quanto esdrúxulas. E o próprio Ramatiz nos fala: nada é mais esdrúxulo, nada é mais esdrúxulo do que aquilo que a gente desconhece. Então, se nós não conhecemos, ainda não temos uma visão mais dilatada para percebermos aquilo, os assuntos, os temas, o conhecimento mais universalista é natural. Tanto o Ramatiz como qualquer outro espírito que saia da rotina que nós concebemos como nossa verdade absoluta. Verdade absoluta nós nunca adquiriremos, porque a verdade absoluta só Deus. Então, por que, de um modo geral, os espíritas não divulgam? Não tem nada errado. Todos nós temos aquela empatia. Se nós não sentirmos essa motivação íntima, porque os assuntos não são motivadores para as nossas aquisições atuais, é um processo natural. Mas Ramatiz não está preocupado com isso. Ele quer passar ensinamentos, passar as experiências. É um ser ascensionado, é um ser da mesma hierarquia de nosso querido pai Joaquim, que se manifesta entre nós como Anfion. Olha lá, Anfion, segundo o próprio Ramatiz, foi médium do Cristo planetário. Isso por volta de 3.400 anos atrás. A segunda pergunta é: de um modo geral, os religiosos buscam as religiões para obterem coisas, objetos, riqueza. No entanto, Ramatiz, através de Ercílio Maias, nos induz à conquista dos valores eternos. Porque ainda não temos uma unidade doutrinária na Terra. Ora, não fomos avisados. Agora mesmo, recente, nós estávamos atravessando o signo, a era de peixes. Ali nós estávamos encarnando e desencarnando para treinarmos, melhorar os nossos sentimentos, para que, paulatinamente, fôssemos adquirindo a nossa conexão primeira com Deus, para que melhor pudéssemos expressar a nossa relação social. Então, nossa conexão com Deus é a moral do cristianismo. A nossa relação social é a ética com a nossa sociedade. Então, por que ainda não se tem uma unidade doutrinária? A sociedade ainda está muito mesclada
entre anjos, santos, espíritos evoluídos, involuídos, espíritos satânicos, diabólicos, espíritos obsediando, imaginemos só. Então, é um processo natural. Então, esperemos que nós já estamos na iminência de separarmos definitivamente o joio do trigo, e isso já começamos desde 1950, 51. Então, daqui a pouquinho, todos nós estaremos falando a mesma língua, o mesmo idioma, com o embasamento sagrado do amor que Jesus viveu e pregou para todos nós. Ramatiz descreveu as religiões em Marte, onde os adeptos buscam sintonizarem-se com Cristo marciano. Porque nós, terráqueos, ainda não nos valemos das nossas. Porque nós, terráqueos, ainda nos valemos das nossas religiões para obtermos alguma vantagem material. É um processo natural. Nós acabamos de falar. Ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Então, nós temos sacerdotes, nós temos representantes das diversas religiões do mundo, mas a grande maioria das religiões do mundo não tem doutrina. Sem a doutrina, nós não vamos crescer nunca, porque a doutrina é a aquisição de conhecimentos e a proporção que nós vamos assimilando esses conhecimentos, nós vamos nos tornando mais conectados com a divindade suprema, porque vamos também dilatando a nossa percepção e concluindo que o plano da existencialidade é temporário. Então, temos essa paciência, né? Porque que ainda não existe uma unidade doutrinária. Os interesses são muito fortes. Você vê só quantas casas de orações no nosso planeta transformaram a mensagem sagrada, a relíquia da humanidade, o evangelho cristão, em mercadorias de compra e venda, conforme sempre temos falado, em função da orientação que as Sagradas Fileiras, os espíritos integrantes das Sagradas Fileiras passaram. Então, vamos estar atentos. Nós vamos dividir esse nosso encontro em duas partes, para que fique bem curtinho e todos nós possamos participar. E vamos continuar questionando ao sábado, a partir das 7 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de Brasília, nós estamos debatendo como que o Brasil, com a responsabilidade que tem, vai conseguir auxiliar um conjunto planetário, já que nós estamos no momento, no mais sagrado momento do planeta, para vivenciarmos o Evangelho. Outra pergunta que fizeram aqui, dirigindo-se também a Ramatiz. Ramatiz, no livro Mensagens do Astral, interpretou algumas profecias de Nostradamus e também comentou sobre o Apocalipse. Porque até agora não aconteceu nada do que ele sinalizou. Graças a Deus. Então, você vê só, interpretar o Apocalipse, as profecias de Nostradamus, as profecias de Isaías, lá atrás, antes de Jesus chegar ao mundo, então muitos já deram a sua contribuição. Mas as profecias, ou os sinais passados pela espiritualidade, são em especial para ver se a gente consegue mudar. Ninguém do mundo maior, dos planos superiores, fica ali torcendo que aconteça aquele evento que traria tantas dores, tantas mortes, como é o caso do Apocalipse e de algumas profecias de Nostradamus e outros videntes do nosso planeta. Então, se nós, graças a Deus, ainda não estamos convivendo com o que foi anunciado, teoricamente, é porque alguma coisa mudou em nós. Então, é a finalidade sagrada das profecias. Não quer dizer com isso que nós não vamos ter ainda, teremos muitas alterações geofísicas, conforme Ramatiz fala em Mensagens do Astral, e muitas outras convulsões sociais, até mesmo as chamadas guerras religiosas, nós temos ainda essa possibilidade. Embora Roboão e Gedeão, dois líderes religiosos que viveram e conviveram através dos séculos, dos milênios, guerreando, nesses últimos 80 anos, eles atingiram
ou adquiriram a paz interior. Foram nomeados por Jesus como os 2 líderes apaziguadores das guerras santas no planeta Terra. Uma outra pergunta é: por que Ramatiz valoriza magnificamente a nossa vida mental? Imaginemos só, no espírito da hierarquia de Ramatiz, se tivesse se detendo nessas coisas tão pequenas, coisas naturais, corriqueiras, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, o Ramatiz vem para aguçar o divino e todos nós somos portadores. Ele usa muito a linguagem do despertar do nosso Cristo interno, a fagulha de Deus que nós somos portadores. Então, é um espírito especial, é um espírito lúcido. Qual é o propósito sagrado da vida? Então, quando ele descreve sobre, no livro Mensagem do Astral, o Apocalipse, as profecias, as mudanças, isso é um processo natural. Não depende da vontade humana, nem do número de orações que nós fizermos, porque independente de qualquer atitude nossa, por mais sagrada que seja, os fenômenos naturais acontecerão, porque fazem parte do programa da própria Terra. Então, por isso que nós vamos ter a verticalização do eixo da Terra em relação ao Sol, mudança dos 5 continentes sendo transformados em apenas 3, dos 5 oceanos sempre transformados em apenas também 3. Então, esses acontecimentos naturais serão processos que ninguém pode mudar. Repetindo, porque fazem parte da própria trajetória evolutiva ascensional do planeta e da sua humanidade. Ramatiz comenta que em Marte já não existem doenças que ainda são comuns no nosso planeta. Por quê? Olha, é uma questão de didática. Nós já aprendemos com a Joana de Anjos. Quanto mais se ama, mais se revitaliza. Olha, o marciano já tem isso aí desde pequeno. A criança já é conduzida a aspirar à sua graduação moral. Naturalmente, já tem uma outra graduação para a sua conduta ética. Então, as 2 leis fundamentais, que não foram elaboradas por Jesus, são leis do cosmos. Amarmos a Deus sobre todas as coisas para que tenhamos condições de amarmos aos nossos semelhantes como a nós próprios. Então, quando aqui pergunta sobre não existirem doenças, é porque, desde sempre, a criança, os jovens, a juventude, quando chegam na idade adulta ou na decrepitude, já estão com seus chakras, seus pontos vitais acostumados a trabalhar em elevadíssimo nível de vibração. Então, o que é uma doença? É um mal-estar, é uma energia que está sendo acumulada em alguma parte do nosso corpo. Nós temos os 7 chakras, os 7 pontos vitais. Se a gente não mantém uma vida mental festiva, alegre, motivadora, você vê só que dá para a gente perceber quando nós estamos vivenciando a mensagem evangélica trazida por Jesus, ou quando nós estamos naquele estado. Observemos a entonação da nossa voz. Observemos como que os nossos olhos estão registrando os acontecimentos e as paisagens do nosso mundo. O que é que os nossos ouvidos estão sinalizando, está recebendo para que nós tenhamos uma vida mais dinâmica, mais luminosa e mais proveitosa para quem aspira aos céus. E, por último, temos a última pergunta. Podemos considerar que a sociedade marciana, devido à sua elevada vida mental, já pratica a medicina preventiva? Isso é um processo natural. Não só para Marte. Imagina, se Marte está ainda naquela fase que o próprio Ramatiz diz, na fase da tecnologia de elevadíssimo nível, 500 anos à frente da tecnologia terráquea, imaginemos como está Júpiter. Júpiter já é, segundo Ramatiz, muito envolvido com a arte. Imaginemos os espíritos da arte elaborando paisagens edênicas, descrevendo mansões do plano celestial. O próximo planeta, que é Saturno, já é voltado para
a filosofia. Imaginemos nós estarmos aqui já nos projetando para séculos, milênios, em função de notícias superiores que nós temos de outros humanos iguais a nós vivenciando, como é o caso de Marte ou dos marcianos, a tecnologia avançadíssima, de Júpiter, a arte, e Saturno, segundo Ramatiz, a filosofia. Então, são todos conscientes qual a finalidade sagrada da existência, qual a finalidade sagrada da vida enquanto corpórea. Então, vamos todos. E aí, o Ramatiz passará a ser aquele baluarte representando a divindade suprema do nosso planeta, o Cristo, e tendo Jesus como intermediário entre a vontade suprema do nosso planeta e a necessidade de uma humanidade. O Ramatiz, sempre lembrando, onde ele estiver, nós estaremos sentindo a vibração da paz, do amor, da vida plena, da cosmicidade, porque ele não se detém nessas questões puramente humanas, que temos milhões de outros espíritos em condições mais adequadas para nos conduzir, para nos orientar. Então, o Ramatiz vem para tratar, dar um impulso ao nosso crescimento interior, em nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome de Buda, de Maomé, de todas as lideranças que ele possa nos amparar. Daqui mais um pouquinho, nós estaremos alcançando uma frequência superior. E dessa maneira nós identificaremos o Ramatiz e a sua mensagem será transformada em experiências nossas. Paz, e continue questionando. Assistam aí no nosso canal TV Adventos Crísticos. Tem mais de 200 vídeos falando do momento planetário. Inserirmos na sociedade os adventos crísticos, inserirmos o Cristo, Criador da Terra, nas nossas aspirações, inserirmos uma outra conduta ética e moral para a nossa sociedade. Que o Supremo Pai, Criador deste mundo, o Cristo, Senhor nosso irmão maior, continue nos abençoando.